Fala, fãs de Deus! Tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do ID Podcast. Um podcast que tem como objetivo te ajudar a encontrar a sua verdadeira identidade. A identidade que Cristo projetou e planejou para você. E essa identidade ela só pode ser restaurada quando o seu relacionamento com Ele estiver restaurado e restabelecido. E no episódio de hoje nós vamos abordar um tema muito importante, com uma pessoa muito importante que Deus preparou todo esse encontro, né? Fez essas conexões e hoje ela estará aqui apresentando o projeto, o propósito qual o Senhor a levantou nesta terra para ajudar outras mulheres. Milene Paiva, seja bem-vinda. Obrigada pela oportunidade, obrigada pelo convite, obrigada por me convidar para estar aqui. Amém, seja muito bem-vinda. Obrigada. E você é a idealizadora, fundadora do projeto Menina dos Olhos de Deus, que é um projeto que ajuda pessoas que sofrem violência doméstica, Sim. Né? Violência física, emocional, espiritual. Sim. E pessoas divorciadas, e também tem trabalhado com crianças, Sim. Né? Que fazem parte desse ciclo de abusos, de violência, certo? Sim, exatamente. O nosso projeto ele cuida de mulheres, né, que são vítimas de violência, mulheres com vulnerabilidade também, mulheres divorciadas, mães solo, também a gente cuida, e crianças que nós estamos cuidando também. Ok, e a gente quer saber como que surgiu esse projeto no seu coração, o que foi que aconteceu, quando que ele surgiu, para a gente entender como que funciona. Então, o projeto ele nasceu em 2022. Foi através de um relacionamento a qual eu tive, né? Eu me relacionei, cheguei a me envolver com uma pessoa narcisista. E esse relacionamento ele durou durante 1 ano, foi o suficiente para... Assim, eu falo que ele não me bateu fisicamente, mas o meu emocional ele quase matou. Foi exatamente. E aí, o nome A Menina dos Olhos de Deus foi algo que o Senhor colocou no meu coração através de uma palavra que eu estava passando, assim, sabe aquele limite que você já não está aguentando mais, você está no fundo do poço, você está na escuridão, porque, assim, eu falo que ele estava me matando aos poucos, né? Eu estava uma pessoa viva, mas morta por dentro. Eu me colocava de pé todos os dias, desejando a morte todos os dias também, por estar vivendo aquele relacionamento. E aí o Senhor me deu essa palavra, né? Foi através de algo que Ele fez comigo, me ameaçando, né? Como se hoje você vai ver, hoje você não, as pessoas vão ver quem você é, porque assim, uma pessoa que ela é narcisista, ela te ameaça de várias maneiras, ela te expõe de várias maneiras, né? Na rua a pessoa mostra ser uma coisa, mas dentro de casa ela é totalmente outra pessoa, né? E aí foi isso que ele fez. E aí o Senhor me deu esse versículo que está lá em Salmos 17, versículo 8, que diz: guarda-me, Senhor, como a menina dos teus olhos, ou esconde-me, Senhor, como a menina dos teus olhos. E aí o Senhor me deu esse versículo, e eu estava em casa sozinha, e eu fiquei com muito medo do que poderia acontecer comigo. Né? E o que eu só lembro que a minha mãe falava: esconde as facas, tesoura, tudo aquilo que pode te matar. E esse relacionamento, eu estava apenas, não tinha nem 1 ano, iria ainda fazer 1 ano, né, de casada. Eu fui casada por 30 anos, sou viúva, vou me apresentar, né, para conhecer, peço até desculpa. Imagina. Tenho uma filha, né, tenho um filho também, que é a Thalita, o Vitor, sua avó do Amós, tem a Natália, que é a minha nora. Assim, eu tive um casamento, como um casamento toda mulher tem, né? Suas brigas, discussões, um casamento normal. Mas assim, eu nunca vivenciei o que eu vivenciei nesse outro relacionamento. E aí, quando eu me vi diante dessa pessoa acontecendo tudo isso, eu fiquei com muito medo. E aí eu fiquei, o que eu faço? Eu chamo pelo meu filho para me ajudar, ou eu fico aqui esperando o que vai acontecer. A morte chegar. Exatamente.
E eu, assim, o que me veio depois na passagem, né, até da Abigail, fala da história, né, de um homem que é o Nabal, que é um narcisista, que está lá em 1 Samuel, capítulo 25, que a gente vê que ali ele era um narcisista e a Abigail, ela foi uma mulher sábia. Sim. Ela foi e intercedeu pelo seu esposo diante de Davi e ninguém foi morto por causa dessa mulher. E eu fiquei preocupada qual seria a reação dos meus filhos. Obviamente que se eu chamasse meu filho, ele viria imediatamente para me ajudar. E minha preocupação é que ele poderia acontecer, né? Ele poderia querer agredir a pessoa, porque eu acredito que seria isso que ele iria querer, de ver meus filhos presos, né? Porque essa pessoa, ela me isolava de tudo, ela tinha ciúmes de tudo. Tudo que eu pudesse, tudo que eu fizesse, ciúmes da minha mãe, ciúmes dos meus filhos, ciúmes dos irmãos da igreja, tinha ciúmes de tudo. E assim, eu fiquei com medo e aí nesse momento eu fui ungir a casa, orei, né, derramei diante do Senhor e aí ele não conseguiu achar a casa, né? Só vai entender para quem é espiritual, Sim. só vai entender e ele não conseguiu. O Senhor conseguiu. o cegou e te guardou literalmente. Me guardou. Eu entendi o porquê ele não achou a casa. Que aí ele me ligou e falou que estava em outro lugar e que ele foi e falou assim, você acredita que eu não consegui achar a casa? Eu fui, voltei umas 2 vezes e não achei. E aí naquele momento eu entendi. E a partir dali eu tomei um posicionamento. Eu falei, ou eu vou ficar nesse relacionamento e morrer aos poucos ou até esperar pior, né? Porque é onde eu descobri também que no outro relacionamento ele batia na mulher, na ex. Então eu comecei a descobrir muitas coisas, né? Depois que eu saí. Então literalmente Deus me guardou desse relacionamento. E é onde nasceu o projeto A Menina dos Olhos de Deus, que foi uma profecia que eu recebi no altar através de um pastor, né? Eu casada, sem assim entender, porque eu estava recém-casada, o que estava acontecendo, eu estava muito confusa. É uma coisa assim que é muito estranho, assim, uma coisa que você vive, não tem explicação. Hoje eu entendo essas mulheres, sabe? Hoje eu vejo a dor dessas mulheres, porque assim, é uma dor que é surreal, não tem explicação. O sentimento, porque assim, Confuso, né? dentro da igreja você tem que estar sorrindo. Na rua você tem que estar sorrindo, dentro da família você tem que estar sorrindo. E não é isso que você quer, sabe? Eu falo que o choro da alma é o pior choro que existe, é o choro da alma. Sim. E é assim que eu estava vivendo. E aí esse profeta, esse pastor, ele profetizou que Deus estaria enviando várias mulheres de todos os lugares dos estados. E ele pegava a minha mão e ele falava assim, mulheres do norte, mulheres. E ele começava a falar e colocar mulheres doentes, mulheres machucadas. Naquele momento eu não entendi, porque eu já trabalhava com mulheres. Eu era a segunda pastora do ministério onde eu estava. E eu achava que fosse o trabalho que eu já fazia com as mulheres, né? E eu não entendi. Mas aí depois eu fui entender essas mulheres. E quando eu saí desse relacionamento, eu me libertei desse relacionamento, eu tive forças em Deus para poder sair, porque não é fácil. Foram 1 ano e 10 vezes indo e 10 vezes perdoando, 10 vezes acreditando que iria mudar e nunca mudou. E aí eu peguei, fui, me levantei, saí, aí eu fui e falei, eu tinha 2 opções. Ou eu entregava na depressão profunda, ali eu me afundava, ou eu me levantava e, no meio da minha dor, eu ia ajudar essas mulheres. Sim. E foi o que eu fiz. Aí o projeto nasceu em 2022, A Menina dos Olhos de Deus, que é o projeto MOD. Esse projeto ele nasceu com mulheres que passaram pelo mesmo problema, né? Que elas entenderam o mesmo problema, e aí nós se juntamos e começamos a fazer reuniões, né, fortalecendo uma na outra. Né? E assim, entrou muitas mulheres e saiu muitas mulheres também. Por enquanto, agora estou com uma equipe boa, graças a Deus. Esse projeto, hoje ele é legalizado, é um projeto que tem escritura, tudo certinho, como manda a lei dos homens. Esse projeto nós vamos logo ter a nossa casa, e nós vamos estar cuidando dessas mulheres, que eu quero cuidar do lado espiritual, do lado emocional, do corpo, do físico. Eu quero
cuidar dessas mulheres. Eu quero poder trazer elas de volta à identidade que foram roubadas dessas mulheres. Porque quando roubam a identidade, ela não sabe quem ela é. Sim. Ela não sabe mais, Pra onde ir, mais quem é. esqueceu quem Porque era. eles falam tanta coisa que machuca, que elas acabam acreditando que elas são aquela palavra que ele lançou na vida delas. Sim. Que elas não vão ter outro parceiro, não vão ter outro marido, que ninguém vai querer. que ninguém vai querer, você tá gorda. Olha pra você, você é gorda. Quem vai te É querer? velha. Exatamente, exatamente. Então, assim, isso daí elas roubam a identidade. E nessa casa vai ter de segunda a sexta, nós vamos cuidar do emocional com profissionais, psicóloga, terapeuta, tanto das mulheres quanto das crianças. Vamos ter trabalho para elas poderem ter um curso, uma formação, né, elas terem uma profissão, serem mulheres empreendedoras, não depender financeiramente só do recurso, porque geralmente o marido, quando ele tem marido que ele é o provedor, a gente sabe disso, a gente tem que entender isso, mas tem marido que ele não permite que a mulher faça nada. Para quê? Para ter totalmente controle sobre ela. Ela não pode fazer nada. Ela vive dentro da função do seu lar, exclusivamente do seu lar. E muitas das vezes ela tem vontade de fazer um curso, né? Ela tem vontade de fazer algo. E isso não é ruim para ela. O marido, quando ele ama, ele quer ver a mulher feliz. Ele quer, exatamente. E uma coisa que eu sempre falo, que o lar da gente é um lar onde a gente tem que ter paz, segurança. Infelizmente, essas mulheres que sofrem isso, elas não têm. Aí fora já está tão, né, perigoso, a gente vê tanta coisa ruim acontecendo, e aí você vai para dentro da sua casa, você quer o quê? Ter aquele acolhimento, ter aquela segurança, e não é o que acontece. Elas têm mais medo de estar dentro de casa do que fora de casa. Sim. E como que funciona o projeto? Como que vocês fazem esse acolhimento? Como que a pessoa entra em contato pedindo ajuda? Então, enquanto nós não temos a casa, né? Voltando antes de eu falar o que você está falando da casa para mim, eu já me perdi um pouco aqui. Fica tranquilo. Voltando, a casa, finais de semana, eu quero ter uma mesa posta. Trazer aquele momento, sabe, da terapia, do café de sentado, conversar. derramar. Então, eu quero de 15 em 15 dias fazer, que é o espiritual. Né? Trazer mulheres de outro ministério para estar trazendo uma palavra, ministrando, levantando, trazendo elas de volta, né? Essa filha, essa ovelha perdida, trazendo elas de volta. Eu quero fazer isso porque quando um casamento é destruído, o inimigo, não satisfeito de destruir uma família, que a gente sabe que o maior dom de Deus é a família, né? O projeto de Deus é a família. E o inimigo, ele vem para o quê? Destruir a família. Destruindo a família, ele destrói tudo. Destruindo o casal, ele vai destruir os filhos, vai destruir tudo. E aí, essa mulher acaba saindo, essa mulher acaba se sentindo rejeitada. Essa mulher, ela acaba se sentindo como a mulher lá do poço, né? Que Jesus, ele foi ao encontro dela, da mulher de... Ela não era digna, não se sentia digna. Exatamente. E se você for ver a história dela, foi a mulher que mais trouxe vidas para Jesus num foi só. a primeira missionária ali, né? Através dela, toda a cidade, né, se voltou para Jesus. Então, você vê o amor de Cristo, porque é o contrário que o inimigo coloca. Você agora não tem mais valor, você agora é uma pessoa rejeitada, então é isso que a gente traz para elas. Não, você tem um valor. Jesus, ele te ama, ele não deixou de te amar. O amor de Jesus por você não mudou. Então, a gente traz de volta essa mulher para os braços do Senhor. Que é o que pode restaurar por completo, né? Sim. Porque é um trabalho conjunto, né? Tanto da terapia, quanto do suporte ali financeiro, né? Delas procurarem uma carreira, mas só fica completo quando há o espiritual, né? Sim. Quando Jesus consegue entrar no meio desse caos, dessa bagunça e começar a colocar em ordem tudo que precisa ser colocado. Sim, sim. Então, e aí nessa casa nós vamos também ter defesa pessoal. Ótimo. Queremos ter defesa pessoal, elas, né, poderem se defender, porque nós vemos quanto está crescendo a violência. Infelizmente, o índice de violência está crescendo cada vez mais. Né? Nós tivemos na nossa cidade, né, o caso da Brenda, agora o caso da Márcia também.
E tem outros casos, tem assim, o projeto é que eu não vou citar nomes aqui, mas o projeto a gente cuida de muitas mulheres que passam por isso, a gente, né, traz elas de volta, a gente dá aquele suporte que elas precisam, de terem um cantinho, de poder estar levando as coisas para ela, de estar levando alimento para elas durante elas terem processo, exatamente esse processo de durante elas terem o dinheiro, né, para poder estar pagando a pensão. Então a gente dá o suporte também com jurídico. Exatamente, nós temos no projeto também. Então, por enquanto, antes da casa, como que funciona? A gente faz reuniões no lar. Eu vou na casa, num bairro, e aí aquela irmã, aquela pessoa, quem for, ela convida as mulheres. Elas falam, tá vindo aqui umas terapeuta, psicóloga. Ela faz aquele convite e elas acabam vindo. E ali a gente começa fazendo o trabalho em grupo, trabalho, né, com a terapia. E aí, no final daquele momento da confraternização, de tomar o café, elas falam, eu vou deixar o meu número. Muitas têm vergonha e outras falam naquele momento, eu passo por isso, eu estou vivendo isso, eu preciso de ajuda. Lógico que eu não estou aqui levantando bandeira de divórcio, não. Né? Como eu falei, fui casada há 30 anos, fui até a morte nos separe. Mas o que eu estou fazendo é estar trazendo o amor de Cristo para essas mulheres e estar falando para elas, independente da escolha que ela fizer, do que ela for fazer, Jesus jamais vai abandonar elas. Sim. Pelo contrário, o amor de Cristo não muda, não muda. Né? As pessoas mudam. O amor das pessoas... Que ela se enxergue realmente como a menina dos olhos exatamente, dele, né? Exatamente, né? Ela que elas se valorize. são exatamente a menina dos olhos de Deus. Esse mês de março agora, que foi o mês da mulher, do dia 8, nós fizemos o mês da mulher. Pegamos 5 salões, né? E que eles patrocinaram, né? E pegamos 5 mulheres que passaram e fizemos o dia da princesa. Eu não falei que não foi sorteio, todas foram escolhidas pelo Senhor para estar fazendo. Você precisa de ver a alegria delas, né? De ver a transformação delas mudarem. Então a gente quer cuidar delas de dentro para fora, trazer de volta aquilo que elas muitos anos estavam ali sofrendo. E aí a gente faz esse trabalho e também ajudamos essas meninas que estão se relacionando agora, fazer a escolha certa, enxergar realmente. Trabalho preventivo. Exatamente. Né, para que não caiam em cilada. Exatamente. Nós temos aqui o violentômetro, que é até difícil de falar, que aqui fala, né? Aqui mostra os sinais de um relacionamento abusivo. Eu falo que Deus, ele me mostrou, né? Eu não fui, a Milene casou, não, Deus, ele me mostrou. Deus falou comigo no dia que eu fui casar. Mas aí você acaba, sabe, você tá apaixonada, você acaba achando que, e aí vem a questão também da tortura psicológica que já é feita em você, né? Você já chega ali já, sim, né? Achando que é coisa da sua cabeça, sim. você que tá inventando, potencializando talvez um pequeno ato, né? Mas que é o que você colocou aqui, né? Tome cuidado, a violência tende a aumentar. Sim. Então, pequenos atos podem se tornar grandes. Tem um vídeo, inclusive, pessoal, entre na página, qual que é o arroba de vocês no Insta? Projeto mod 17.8. 17.8. E eu entrei lá e vi um vídeo que fala sobre os sinais. E aí tá lá no casamento, aí o marido, o noivo lá, e taca o bolo na cara da outra. Uma brincadeira, né? Que você acha que é brincadeira. Vê que a outra pessoa ficou ofendida. Então, assim, são pequenos sinais que as pessoas vão dando, que talvez aconteça isso no seu namoro, no seu noivado, e você achando que não. Sim. É porque ele tem ciúmes, porque não vive comigo, porque não convive ali, então ele desconfia, se sente inseguro. Mas quando casar, tudo isso passa. Sim. Telefone. Eu acho que é o pior. Se um relacionamento, o seu namorado ele te liga. 7 horas da manhã ele já tá te ligando. Aí 7h30 ele tá te ligando. 8 horas ele tá te ligando. 8h30 ele tá te ligando. Ele fica o dia inteiro te ligando. Isso não é saudável. Isso, a tendência é piorar. Isso é uma pessoa controladora. Ela vai controlar todos os seus passos. Ela quer saber quais os teus passos durante o dia que você está fazendo. Isso não é bom.
Então, isso já é um sinal também. Ah, mas ele sente ciúmes. Ciúmes é gostoso, mas ciúmes é uma coisa doentio, né? Sim. Então, assim, a tendência é piorar. O cuidado excessivo, o ciúme são coisas totalmente diferentes. Totalmente. Ele vai te fazer afastar, ele faz a pessoa afastar do convívio familiar, já começa, né, dos amigos. Aquela amizade que você tinha já não pode ter mais, porque aquela pessoa não é uma boa pessoa para você. Aí ele já começa a Ele afastar. que sabe quem é o bom. Sim, ele falava pra mim assim, ai, aquela fulana tem ciúmes de você, ela tem inveja, você toma cuidado. Começa a minar, aí você fala, mas a pessoa... Aí você começa a enxergar a pessoa com um jeito que... Não, Já é uma... diferente. Você fala, será que ele tá certo? Eu acho que ele tá certo. Eu acho que essa pessoa, ela tem ciúmes de mim, essa pessoa tem inveja de mim. Aí você começa a se afastar da pessoa. Mas ele começa a te manipular de uma tal maneira que você começa a enxergar que essa pessoa realmente é o que ele tá falando. Ele manipula a situação, Sim, né? O seu sim. olhar. E aí começa, se a pessoa, ela, né, tem filhos, é uma pessoa mais madura, que nem no meu caso, meus filhos, começa a se afastar, tirar do convívio dos filhos, começa a não deixar você se aproximar dos filhos. É os seus filhos, né? Então, o vínculo é eterno, não tem como. Sim. Então, assim, ele já começa a fazer isso. Aí, se a pessoa não tem filho, é nova, já começa a ter ciúmes dos pais, né? Já não permite da mais, família. exatamente, os irmãos. E aí começa, é proteção, sabe? Vem aqui que eu tô te protegendo. Eu que sou bom, eles não são bons o suficiente. Essa pessoa falava assim pra mim, eu vou te fazer a mulher mais feliz desse mundo. Fez a mulher mais infeliz. Essa pessoa falava assim pra mim, eu nunca vou te fazer... Tudo que ele te prometeu foi o inverso. Nunca vou te fazer chorar. Pensa na pessoa que mais chorou. É que Eu desejou chorava, a morte, eu né? desejava a morte. Eu tinha que chorar dentro para que ele não ouvisse, era o choro da alma. E eu desejava a morte. Eu falava, Jesus, lembra-te de mim, tira a minha vida. Olha, veio um certo dia, algo que aconteceu muito forte comigo, que eu estava doente, tinha pego uma pneumonia muito, muito séria. E assim, era surreal o controle que a pessoa tinha sobre mim e ele não querendo que ninguém cuidasse de mim, só que o cuidado que ele tinha era um cuidado que estava me dando medo. E naquele momento eu pedi para Deus a morte. Eu falei, Deus, já que eu tô com essa pneumonia, me tira dessa terra. Porque assim, eu falava, se eu me divorciar, eu vou entristecer o Senhor jamais vai me perdoar. Porque na minha cabeça eu ia para o inferno. Porque foi isso que eu aprendi a vida inteira. Foi isso que me ensinaram a vida inteira. Se você se divorciar, Deus não vai te perdoar. Você vai para o inferno. E aí eu falava, Deus, eu prefiro a morte do que eu ir para o inferno. E eu pedi a morte. E eu falava, eu quero morrer. Eu quero morrer. E nós temos que agradecer pelo dom da vida. E aí aconteceu tudo isso e eu falei, meu Deus, né? Eu pedindo a morte é o que acontece com essas mulheres hoje. E assim, infelizmente, às vezes ela está do teu lado e você não está enxergando. Né? Então a gente tem que ter a sensibilidade do Espírito Santo para enxergar e para chegar para essa mulher e falar assim, vamos tomar um café? Você quer conversar? E aí você pode ter certeza que essa mulher ela vai desabar. E se você for ver, pesquisar, o câncer foi comprovado. Sim, emocional. É o emocional. O câncer. E, infelizmente, é isso. E essas mulheres, elas estão com câncer na alma, câncer, sabe, por estar vivendo isso. E aí você traz chega até ela e fala assim, olha, eu tô aqui, você não tá sozinha e Deus tá com você. E aí você fala assim, vamos fazer terapia? Tem mulheres que elas fazem terapia e elas sabem conviver com esses parceiros. Hoje elas sabem lidar com esse parceiro. Eu acho isso legal, eu acho bacana, né? Porque é que nem tem casos e casos. O narcisista é um transtorno que ele não muda. Isso é uma das perguntas que eu ia fazer, né? O que se define como uma pessoa narcisista? Quais seriam as características? O narcisista, ele tem um transtorno de personalidade, ele não muda. Você tem que saber lidar com o narcisista. E você saber lidar com o narcisista é muito difícil. Sim. É muito difícil. Porque, assim,
como que eu posso trazer para você? Ele, o narcisista, hoje ele tá bem, ele acorda bem, à tarde ele já não está, ele já muda. Na rua, quando ele tá com você, é uma outra pessoa. E ele, aquele momento de que ele te dá prazer, aquele momento gostoso, daquele momento que ele te dá amor, você começa a aceitar aquilo como, poxa, ele é uma pessoa legal. Mas aí você vai enxergar, você é uma pessoa que você tem uma dependência emocional. Então, que aceita migalha. Aceita migalhas. Então, o narcisista, ele tem o prazer de te deixar para baixo. Ele tem o prazer de te humilhar. Sabe aquela pessoa assim que você faz a comida? Meu, você não faz nada que presta. Tudo que você faz é ruim. E aí você fez aquela comida com tanto amor, com tanto carinho. Meu, tá salgada ou tá sem sal. E aí ele começa a olhar assim e fala assim para você, nossa, olha como você tá cheia de celulite. E aí tem momento que ele fala assim para você, nossa, você é a coisa mais linda. Meu Deus. Nossa, olha como você tá. E aí tua como mente, que confunde, né? Você fica confusa, você fala, meu, ele me ama e me odeia. Mas, sabe, você fala, como assim? Às vezes acha que é bipolaridade e a pessoa é narcisista. Não, narcisista, ele não muda. A bipolaridade, que nem no caso dessa pessoa, eu levei, né, no psicólogo e levei no psiquiatra. E ele não fez os exames de sangue, que ele tinha que fazer os exames, mas só de uma consulta, 2 consultas que ele fez, ela já passou um remédio para tomar, para essa pessoa tomar. Ela já deu, assim, bipolaridade, mas ela já sabia que, acho que ali ela já sabia que era narcisista, mas ela não poderia falar da primeira consulta. Passou o remédio. Sabe o que ele fazia comigo? Ele falava assim, se eu sou louco porque eu casei com uma louca. Você é pior do que eu. Ele pegava o remédio, dava para mim tomar, eu colocava no canto da boca, fingia que tomava, para que ele pudesse tomar. Aí eu cuspia aquele remédio, porque ele dizia que eu estava deixando ele louco. Meu Deus. Que a louca era eu. Que eu tinha que passar pela consulta, não ele. Você é louca. Eu não era assim. Depois que eu me casei com você, eu me tornei. A culpa é sua. A culpa é sua. Olha, eu perdi tudo, uma pessoa não tinha nada, eu perdi tudo por causa de você. E aí ele começa a lançar culpa sobre você, e aí você começa a ouvir aquilo, você se sente culpada. É uma coisa assim, a gente ouvindo, que nunca passou por isso, é uma coisa tão absurda, né, que você fala, não é possível que isso é real, mas é muito mais comum do que a gente imagina. Sim. Né? Esse tipo de abuso psicológico é muito mais comum do que a gente acha, né? A gente pensa que não, é coisa que acontece caso isolado. Não. Mas é muito mais comum. E assim, você olhando uma pessoa sofrendo esse tipo de abuso, você fala assim, como que essa pessoa vai ter força para pedir ajuda? Porque se você começa a pensar que talvez você é a culpada, né? Ele te coloca no lugar de culpada. Não, a culpada de tudo isso tá acontecendo, nosso casamento tá ruim, de Deus estar assim, eu me desequilibrei por culpa sua. É tudo... É uma inversão de valores e parece ser uma coisa muito pesada para uma mulher viver, né? Porque, querendo ou não, nós somos o sexo mais frágil, então as nossas emoções, elas são muito mais afloradas, né? Do que a emoção masculina, ele é muito mais racional. Então, parece que o narcisista, ele encontra ali a sua deficiência emocional e ele se aproveita disso para cada vez mais te destabilizar. Você falando isso, eu lembrei de um caso. Desculpa, gente, eu tô saindo de um resfriado. Fica tranquila. E o ar. Veio um caso de uma mulher falando, ela pegou o contato, ela ainda não entrou em contato comigo, ela pegou meu telefone, e aí ela falou assim, que a sobrinha dela estava passando por um relacionamento, né, um casamento, e ninguém mais estava acreditando nela. Até ao ponto dessa jovem tirar a vida. Ela não aguentou o tamanho a dor e ninguém estava dando apoio para ela. Falava assim, não, você tem que ficar, ele não é assim. Por quê? Porque dentro de casa ele mostrava ser uma pessoa e fora de casa ele era totalmente outra pessoa. Então, isso é uma estratégia que o narcisista tem
para confundir, porque as pessoas olham para ele e falam, poxa, quem não convive... meu Deus, aquela pessoa é maravilhosa. Aquela pessoa, né, ela não é isso que você está falando? Como assim? Nossa, aquela pessoa, nossa, que ele é um super pai, é um super esposo. Não. Só da porta para dentro de casa que realmente a pessoa sabe que vive. Então, hoje eu sempre aconselho, seja quem for, que vier falar, né? Eu tô passando por tal situação. E a pessoa fala assim, não, vai orar, vai jejuar, né? Deus é contigo, Deus não vai permitir com que aconteça isso. E aí o que acontece? A pessoa faz tudo isso, em vez dela falar, não, vem aqui, vamos dar a mão, vamos até o nosso pastor, nossos líderes, vamos contar o que está acontecendo, vamos até a delegacia, que isso é muito sério. Não é oração, não, é ação, é agir. Aí é o que acontece, né? Como aconteceu com a Sara. Sim, que era a gente... É uma das questões que você também aborda lá no seu perfil, no perfil do projeto, Sim. Que seria essa violência espiritual. Nós temos o caso muito recente, que acho que foi ano passado, né? Da Sara Mariano, Sim. Que sofria abuso psicológico, né? Emocional e físico também dele. Sim. E por ela descobrir também algumas coisas dele, né, desvios de caráter, de conduta, ela falou que iria expô-lo, né, tirar a máscara dele, mostrar quem ele era para as pessoas, e aí, mediante isso, ele acabou sequestrando ela, matando, ocultando o cadáver, negando até a morte, mas tudo culminou para isso. Exatamente. Essa questão da violência espiritual, você fala na página. E por que a gente vai falar sobre isso? Porque nós estamos num podcast que é cristão, né? Então a gente precisa saber identificar o que é espiritual, que deve ser orado e trabalhado em oração. E temos que identificar o que é físico, o que é terreno, o que nós precisamos fazer de imediato para segurança da mulher e dos filhos, porque às vezes tem crianças envolvidas nisso, né? Então existem coisas que nós devemos levar em oração a Deus, mas existem coisas que nós precisamos nos ausentar para que a nossa vida seja preservada. Sim. Né? Então, fala um pouco pra gente sobre essa questão da violência espiritual. Tem casos que realmente é espiritual. O marido, um exemplo, ele tem algum problema de abuso, tipo assim, de como que eu posso te dizer? De traição, né? Que ele tem aquele negócio adultério, de estar na internet, vícios, né? Vícios de cigarro, vícios de bebida. Tem uns tipos de vício que, quando a gente se reúne em oração, vamos lá nos montes, ora com ela, a gente fala, estamos aqui, a gente vê mudança. Eu falo por meu primeiro casamento. Eu fui para Jesus através de uma traição. Houve uma traição, o meu marido, ele me pediu perdão, eu perdoei, e a gente viveu a nossa vida diante do Senhor, mudando a nossa conduta. E tem o lado que eu falo, que é o lado do psicológico dessa pessoa, que ela não muda. Quando eu perguntei para o Senhor, Deus, a Milene que orou pelo André e orou pela outra pessoa, fiz a mesma oração. A Milene jejuou pelo André e jejuou pela outra pessoa, foi o mesmo jejum. E aí o Senhor falou no meu coração, eis que bato a porta. Se aquela pessoa ela não abrir a porta do coração para que Deus entre, porque ele é educado, ele não faça arromba, morada, que transforme, a pessoa não vai mudar. Aí você vai falar, mas como assim? Deus, ele pode fazer... Sim, Deus, ele pode. Eu acredito que Deus, ele pode curar um enfermo. Eu acredito que Deus, ele pode mudar uma situação de uma libertação, de um vício. Você querendo, ele pode. Mas
o livre-arbítrio de estar com Jesus é só você. Por isso, porque a gente sabe que os anjos iam fazer isso, né? Sim. E aí Deus permitiu que nós, né, a gente querer aceitar Jesus. Então, você vê, tem mulheres que ela passa anos. Eu vou falar assim da minha mãe. A minha mãe é aquela irmãzinha do coque, e ela orou anos pelo marido dela, que é o meu pai, e ele nunca mudou. Ele continuou sendo o que ele era. Quando ela começou a ter paz, foi quando ele começou a morar em cima, ela embaixo. Era uma separação. E mesmo assim, quando os dois estavam no quintal, era guerra. A oração da minha mãe não foi ouvida? Foi ouvida. A oração da minha mãe foi ouvida. Só que Deus, ele estava querendo o quê? Que meu pai abrisse o coração. E aí, você me pergunta, minha mãe, ela faleceu. Meu pai foi abrir o coração agora. Depois, meu pai tem 86 anos. Ele foi abrir o coração, tem 2 anos, para Jesus. Então, minha mãe, ela não viu a transformação. A promessa se cumprindo. Exatamente. E aí a minha mãe, ela tinha tanta enfermidade que hoje eu entendo que era o emocional dela. Minha mãe, ela sofreu tanto e aí eu paro e penso, eu falo, meu Deus, como ela sofreu para viver, porque lá fora ela tinha um casamento, mas não existia um casamento. Há muitos anos não existia um casamento, como tem hoje. Sabe? As pessoas, elas estão lá fora e você olha assim, você fala, nossa, que casal lindo. Aquele casal propaganda da Doriana, aquela família Doriana, e não é nada disso, infelizmente. Então a gente tem que ter a sensibilidade do Espírito Santo para olhar, enxergar essa mulher, né? E enxergar a dor dessa mulher e abraçar essa mulher. Fazer o que Jesus faria, né? Não julgando, mas sim abraçando e entendendo. E trazendo para elas que elas não estão sozinhas. Que temos o apoio de mulheres cristãs, mulheres que passaram por isso. Porque tem outro detalhe. Elas nunca vão relatar o que elas estão passando por uma mulher que tem um casamento bom, sabia? Elas têm vergonha. Ou elas não vão entender. Elas não vão falar. Elas têm vergonha. Porque elas vão falar assim, por que o meu casamento é assim e o delas não são? E aí elas têm vergonha, então elas querem mostrar que tá tudo bem. Só que quando ela vê que aquela pessoa, ela passou por aquilo, e hoje ela sabe, ela vai entender o que eu tô passando. Ela vai compreender o que eu tô passando. Então elas têm a liberdade de vir e falar. E elas se abrem, e aí elas falam assim, não conta nada para ninguém do tamanho da vergonha. E elas falam assim, não, mas eu acredito que ele vai mudar. E tem casos que eu olho assim, eu acredito que realmente muda, porque o meu mudou. Mas tem casos como narcisista, é muito difícil. Sociopata. É muito difícil, é muito difícil. Infelizmente, não se tem cura, não se tem cura. Né? Como eu falei, a história de Nabal. Nabal era um narcisista. Ele era um cura homem... foi a morte dele, né? Ele era um homem muito ruim. Era um homem de um coração duro. Né? E aí você vê a mulher dele, uma sábia mulher, uma mulher que intercedeu, porque ela poderia fazer o quê? Ela poderia pegar os filhos, sei lá, vou conjecturar, vai, fugir e falar, não, deixa Davi matar esse homem, ele merece a morte. Não, mas ela foi ainda interceder pelo marido, porque ela viu, e aí a gente vê que ele foi o que? Só a morte, infelizmente. Falando sobre a importância da igreja saber acolher essa pessoa que está sofrendo esse tipo de abuso. Né? O quão importante, né, que a gente estava falando sobre a violência espiritual, no sentido de que a primeira atitude que nós, né, não vou dizer que é regra, gente, prestem atenção, depois eu vou fazer um corte, falar, a pastora estava falando que é obrigatório, não estamos falando isso. Mas o correto, a primeira coisa é acolher e proteger. Sim, né? Sim. Fazer com que a vida dessa pessoa, ou dessa família, dessas crianças sejam preservadas. Né? Para posteriormente você tratar de coisas jurídicas, de coisas terrenas, para depois você tratar do espiritual. Sim. Você não pode nunca receber uma pessoa que chegou na sua igreja, talvez toda ensanguentada, apanhou, com o olho roxo, alguma coisa, e falou assim, volta para casa e ora que Jesus vai libertar.
né? A gente tem que acolher essa pessoa, né? Essa é a importância de nós Sim. acolhermos, colocar essa pessoa em segurança, né? Deixar essa pessoa, essa família em segurança, para que posteriormente seja tomada as medidas necessárias, e aí você orar e você crer, enfim, se é o que você... Porque a gente não prega a favor do divórcio, Não, jamais. jamais. Mas nós somos a favor da vida, né? Nós temos que entender que há vidas em jogo, né? E às vezes não é só a vida da pessoa que está casada, às vezes são os filhos Aham. que estão ali correndo risco também, né? Quantas reportagens a gente já viu de pessoas narcisistas, às vezes, que por querer humilhar a mãe, maltratava os filhos, pouco se preocupando com o bem-estar do filho, mas o desejo dele era atingir a mãe. Então ele sabia que se tocasse nos filhos, atingiria ela. Então a gente tem que ter essa visão de não causar mais um dano, porque talvez essa pessoa consiga sair dessa, né? E aí vai olhar com que olhar para a igreja, vai achar que a igreja de Cristo é uma igreja que mata em vez de trazer vida. Sim. Né? É uma igreja que vira as costas ao invés de abraçar, né? No primeiro momento. Mas eu gostaria de saber os dois lados. Primeira coisa que a gente tem que fazer é pôr essa pessoa em segurança. Exatamente. Ouvir essa mulher, né? E se tiver um lugar quando ela relatar, trazer ela em segurança, pegar esse homem, conversar, sabe? Chegar e ver por que ele está agindo dessa maneira. E tem outro detalhe, família que vive isso, a probabilidade do filho fazer com a próxima esposa é muito grande, porque para a criança que vive num lar desse é normal. É normal. Sim. Eu via meu pai batendo na minha mãe, então é normal, ele vai bater na mulher. Então, é muito sério. Eu falo que a igreja ela tem que ter essa sensibilidade de não julgar, né, mas de entender e abraçar. Graças a Deus, tem muitas igrejas que já estão fazendo isso. Sim. Graças a Deus, tem muitas igrejas que... É um assunto que está sendo abordado sim, nas igrejas. Sim, né? É porque a gente vê que o caso está crescendo muito, porque antigamente era normal, né? Você, assim, entre aspas, você vê lá fora o divórcio, essas coisas acontecendo. Mas se você for ver, dentro das igrejas estão crescendo muito isso, muito. Por quê? Porque as mulheres estão falando. As mulheres não estão se calando mais. Antigamente elas se calavam, antigamente elas, né, não falavam, elas viviam esse relacionamento sofrendo, né? Por isso que tinha muitas mulheres que, se você ia ver, elas viviam mais tempo dentro da igreja do que dentro da casa delas. Porque não tinha paz. E dentro da igreja ela estava em paz. Então elas preferiam... E assim, detalhe, sendo que muitos são líderes também, né, dentro dos seus ministérios, e fazendo isso, pregando sobre família, falando, né, sobre o amor de Cristo, pregando a verdade e, na realidade... fazendo na hora de exercer o que prega. Tudo ao contrário. Né? Vestindo exatamente, é muito triste. Máscara, né? De bom pai, bom marido, bom esposo. Na realidade, não é nada disso. Então, a igreja, ela tem, graças a Deus, ela tem aberto os olhos e tem tido a sensibilidade de acolher essas mulheres, né? Eu tenho visto também... Graças a Deus. E o projeto ele faz isso, ele, né, também acolhe essas mulheres, e a igreja que rejeitou essa mulher, a gente tenta trazer elas para perto de Cristo, levando para uma outra igreja, né? Que vai abraçar e vai cuidar. Porque o evangelho não tem culpa das falhas humanas. Sim. Né? E fazer com que ela entenda, né, que sempre haverá alguém de braços abertos, Sim. que morreu de braços abertos para ela, independente da falha humana, talvez de uma educação errada, talvez a pessoa, né, aprendeu daquela forma, que é desse jeito, e enfim, ela acabar não se decepcionando com o evangelho. Né? Entender que ela tem essa liberdade de procurar ajuda e procurar uma outra igreja que vai ajudá-la. Sim, eu peguei um caso de uma jovem, que ela casou jovem, né? Ela casou com um rapaz que ele era do louvor e ela do ministério lá também do louvor. E aí eles casaram, né? E aí um ano foi maravilha, o primeiro ano foi uma maravilha, o segundo ano ele já mostrou ser uma outra pessoa. E dentro de casa ele era uma pessoa e na igreja ele era outra. E sendo que lá dentro da igreja ele estava lá ministrando no louvor.
E aí, o que ela fez? Ela foi chegar até os líderes e foi falar do assunto, ninguém acreditou nela. Ela foi até os pais dela falaram assim, se você se divorciar ou se separar, você vai ficar sozinha e você nunca mais vai poder ter um outro relacionamento. Você quer isso para sua vida? Uma menina de 22 anos, eu acho, 20 anos. E imagina o psicológico dessa menina. Aí o que ela fez? Ela foi até o limite dela. E aí ela fugiu de casa. Aí o que aconteceu? Como eu falei para você, o diabo não satisfeito em destruir essa família, ela não teve filhos, né? O que ela fez? Uma mulher abraçou ela, uma amiga abraçou ela, levou para casa. E aí ela começou o quê? A se relacionar com essa mulher. Só que ela falou para mim, eu tenho saudade de louvar o Senhor, eu tenho saudade de voltar para casa do Pai. E aí eu falei, por que você não faz isso? Ah, porque eu tenho gratidão pelo que ela fez por mim. A dependência emocional. Exatamente. Estava num relacionamento que talvez ela também não era feliz, mas... Só que essa amiga, o que ela fez? Ela falou assim, eu vou largar essa minha amiga na hora que eu mais precisei. Então, assim, ela não queria aquele relacionamento, ela sabia que estava errada. Mas ela falou, Jesus já vou pro inferno, por que eu vou ficar... Né? Vou pro mundo, se encheu de tatuagem pelo corpo, sabe? Ela ficou revoltada. E aí eu falei, não, você vai sim. Convidei ela para ir para minha igreja, que lá tem bastante jovens. E aí ela foi, falei, convida a tua amiga, traz ela, né? E vocês vão parar com isso, e daqui a pouco vocês vão se tornar uma grande amiga. Jesus vai abrindo os olhos dela. Resumindo, essa amiga não quis, foi embora. E ela voltou para os caminhos do Senhor. Glória a Deus. Né? Então, deu tempo, graças a Deus, né? Dela poder voltar. Então, assim, se olha a história dela, você fala assim, aí você vai condenar essa jovem, ela tem uma vida para frente. A gente não pode, nós não somos juízes para poder falar o que pode, o que não pode. Essa é a chave, né? Quem nós somos não somos nós? o juiz da vida de ninguém. De ninguém. Quem somos nós para falar você vai viver presa para o resto da vida sem você ser feliz? Isso não existe. Então é um caso muito sério, é um assunto para se sentar, para conversar, para falar. Não naquele momento do que ela está precisando, é de um abraço, é de um apoio. De vem acolhimento, aqui. e não de acusações. Exatamente. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, não somos nós. Não. Né? É o Espírito Santo. Sim. Então, a nossa parte é acolher e deixar que ele transforme a pessoa, que ele faça com que essa pessoa se autoanalise, né? Sim, exatamente. E reconheça suas falhas e volte. Uhum. E uma coisa muito legal que você, inclusive, está falando agora, que é sobre a identidade. Aqui, né, o ID é identidade. E a gente fala sobre enxergar além dos rótulos. Né? Então, enxergue sempre além dos rótulos que as circunstâncias, que a vida colocou. E nada mais intenso do que uma mulher que passa por essas coisas. Quantos rótulos essa mulher carrega, né? Você trouxe até aqui, vou mostrar aqui para vocês. Eu ganhei vários brindes, tá? Vários brindes. Essas plaquinhas eu adoro. E um deles aqui é um espelho. Sim. E onde tem aqui para que a pessoa se olhe e enxergue em si mesmo. Que ela é amada, que ela é incrível, que ela é especial, que ela é linda, forte, corajosa, feliz. Por quê? Quem vive num relacionamento desse recebe o rótulo de quê? Você é uma infeliz, você é uma louca. Eu vi um vídeo, inclusive, que estava na sua página, eu fiquei muito chocada de uma moça, acho que gravou, né, ela sofrendo o abuso ali físico e emocional, e o marido começava a rir. Hahaha, você é uma louca, vou te mandar pro hospício. E tinha uma criança rindo do que o pai fazia, e ele falava, repete aí que a sua mãe é uma louca. Então, assim, quantos rótulos que essa mulher carrega, né? E como que vocês fazem para trabalhar a identidade dessas mulheres, recuperar essa identidade que nós que estamos em Cristo, nós sabemos a identidade delas. Nós sabemos que elas são
são sacerdócio real, que elas são que ela é a menina dos olhos. A gente princesa reconhece, do Senhor, né? Que elas são filhas. amada. Já não chamamos mais de servo, mas de filhos. Uhum. Então, como que é esse trabalho de recuperação de identidade para essas vítimas? Então, a gente traz, né, como eu te falei, elas perdem a identidade e elas trazem, vem toda machucada, amargurada, né, acreditando que ela é o que ele falava a vida toda. Elas não conseguem mais se olhar no espelho e enxergar a beleza que elas têm, né, a mulher maravilhosa que ela é, a mãe maravilhosa que ela é, né, que toda essa palavra ao contrário que ele falou durante a vida toda, a gente faz elas enxergar que não são isso, né? Como? Através da palavra, através da terapia, né? A gente mostra na palavra, como você falou, né? Somos sacerdócio. Vem aqui para eu te mostrar o que ele diz a seu respeito. A seu respeito. Né? O amor que ele tem. Então, a gente traz isso. Por isso que eu falo que o projeto, ele cuida da alma, corpo e espírito. A gente, né? Porque eu falo que os três têm que andar juntos, né? Então, a gente cuida dessas mulheres e a gente traz aquilo que foi roubado. É difícil, mas não é gratificante quando a gente vê o sorriso nos olhos delas e elas não aceitando mais. Porque se a gente não cuidar dessa identidade, não cuidar desse emocional, a probabilidade dela ter um outro relacionamento abusivo é muito grande. Porque é um imã, sabe? Ela é um círculo. É um ciclo Sabe aquele vicioso. ditado que fala assim, eu sou uma mulher de dedo podre? Já ouviu falar? A fulana é um dedo podre, só arruma homem que não presta. Mas o problema tá nela, até ela entender que o amor dela é muito maior do que qualquer migalha que ela venha aceitar, né? Que ela tem que se amar e ver a grandeza, né, que ela tem diante do Senhor, a princesa, a menina dos olhos de Deus. E aí ela não vai aceitar qualquer migalha, ela não vai aceitar qualquer pessoa, sabe? Ela vai olhar e vai falar, Deus vai mandar, ela vai falar, não, Deus vai me mandar um príncipe à minha altura, um homem que eu mereço, porque ele sabe do que eu preciso, né? A palavra fala que antes mesmo de eu abrir minha boca para dizer o que eu preciso, ele já sonda e conhece as minhas necessidades. Sim, né? E eu falo para as meninas que são novas, solteiras, elas escreverem, né? Como que elas querem o seu futuro marido. Eu quero um homem não assim. Não aceito menos que Exatamente. Eu quero um provedor do lar, eu quero um marido assim. Colocar detalhes, né? Deus, ele gosta. E Deus é alguém que escuta as nossas orações. Sim. A gente tem que partir desse princípio, né? Achar, não, pelo desespero, às vezes se relaciona, tô ficando pra titia, ou então a carência emocional, ou então porque não tem um suporte dentro de casa paterno, acha esse suporte num parceiro que, na verdade, é alguém que vai destruir ainda mais o psicológico e emocional dessa pessoa. Sim, exatamente isso. Aí elas aceitam qualquer coisa e aquilo, elas acham, é o homem da minha vida, né? E às vezes não é, às vezes é cilada. Então tem que tomar todo cuidado, é um cuidado muito grande, porque assim, tem crescido muito. Infelizmente é muito triste estar falando, né? Os dias maus, né? O mundo a gente vê como que tá, então vamos cuidar dessas mulheres. Eu falo que a igreja ela tem que se unir, ter trabalho. Eu quero entrar dentro das escolas, né? Eu estou vendo 3 escolas para a gente poder estar entrando, para poder estar trazendo para os homens também, para os meninos, né? Para como eles cuidarem das suas futuras esposas, da mãe dos filhos deles, né? Então a gente quer também... E para também fugir de talvez relacionamentos, né? Sim. Porque esses jovens, esses meninos e até meninas, né? Quando elas vivem dentro de um relacionamento, de um lar que os pais vivem o tempo inteiro em pé de guerra, brigando, discutindo, para eles é normal. É normal, né? Meu pai e minha mãe sempre fez isso. Minha mãe, eu via meu pai bater na cara da minha mãe e a minha mãe aceitava. Então, quando ele casar, ele vai bater na cara da esposa. Porque ele cresceu num lar assim. Ele vivenciou isso. Ele viu o pai agindo dessa maneira. E nós temos que cuidar dessas crianças para mostrar que não é certo. Um trabalho preventivo. Exatamente. Essencial. E a gente
tá caminhando já para o nosso final e a gente gostaria de saber como que as pessoas que estão nos assistindo, que vão nos assistir, podem estar contribuindo, colaborando, ajudando o projeto de alguma forma. Às vezes a pessoa não pode ajudar financeiramente, mas pode fazer uma doação de alimento, ou então é algum profissional que gostaria de se filiar ao projeto, né, e ser um voluntário. Como que a gente consegue alcançar o projeto para ajudar? Sim, antes de falar, lá na página tem a bio, as mulheres, é só mulher que entra, tá? Nós temos um grupo, esse grupo as mulheres elas entram e ali tem as profissionais, tem as advogadas, tem as psicólogas, tem as intercessoras. Ali nós temos esse grupo ali, coloca um devocional, coloca uma palavra, coloca algo que elas têm dúvida, né, nos direitos delas. Ali é para isso. Tá lá na bio, na página, né, do Instagram, que lá no projeto MOD 17.8, ou eu acredito também que se digitar Menina dos Olhos de Deus... Sim, se você digitar, vai aparecer justamente o projeto MOD. Isso, Menina dos Olhos de Deus também aparece. E precisamos de sempre colaboradores, apoiadores que possam estar nos ajudando. Empresários. Nós trabalhamos com brechó, roupas. Nós também, assim, um exemplo, eu tenho um jogo de panela, eu vou trocar meu jogo de panela, eu vou jogar fora, ou eu vou, se quiser também, nós vamos buscar, porque essas mulheres, às vezes, elas saem sem nada. Elas pegam só o filho e fogem. Já aconteceu o caso disso. Até de uma manicure que ela pegou só o filho e fugiu. Foi morar numa comunidade e ali a gente deu todo o suporte. Uma das meninas conseguiu roupa de cama, objetos de casa. Aí nós conseguimos cesta, mas aí tem uma criança, onde quer leite. Então, nós temos sempre um recurso para poder estar ajudando essas mulheres. Entendeu? Então, a gente precisa de ajuda. Quem puder estar colaborando, seja com qualquer valor, entre em contato. O meu número é 13 99610 9991. A gente apresenta também, se quiser conhecer mais o projeto perto, a gente apresenta essas mulheres. Tem algumas que não se importam de mostrar o rosto. Pelo contrário, elas falam, não, pode mostrar sim. Eu quero dizer que eu consegui sair. Consegui vencer. Exatamente. Tem aquelas que, né, já ainda sofreram. né, a gente respeita. Sim. É difícil. É difícil até para mim estar aqui. É difícil para que eu volte a contar o que eu passei. É muito expor a minha vida pessoal. Porque tem pessoas que conhecem e tem pessoas que não conhecem da minha história, até mesmo dentro do meu ministério. Porque a igreja ela vai crescendo muito e os antigos sabem. Né? Teve até uma pastora que ela vai ouvindo, ela vai saber quem é, da minha igreja, né? A pastora Regina. Eu amo a vida dela. E ela fez uma oração assim para tirar o encantamento que estava sobre mim. Eu falei, essa mulher não é de Deus, não. Como que ela faz essa oração desse encantamento? Mas realmente eu acho que eu estava cega, estava encantada. Eu não estava enxergando aquela pessoa. E depois dessa oração, realmente abriu a minha visão e eu falei, chega. Ou eu saio, ou eu sou mais uma vítima de feminicídio. Sim. Então, pessoal, entre na página do Menina dos Olhos de Deus, lá na bio tem um link que vai direcionar você, tá bom? Se você às vezes é um empresário, é alguém que quer estar investindo, ajudando, patrocinando, né, colaborando, contribuindo, chame no direct, tá? Mande mensagem ali para elas, para que você possa estar recebendo mais informações. Ela deixou também o telefone dela, que é importante, o telefone pessoal. Qualquer tipo de ajuda é bem-vinda, né? Então, se você tem esse desejo, entre em contato com elas. O link tá aí na bio do Instagram delas. E se alguém que está assistindo esse episódio, né, precisar de apoio, né, se identificou com o que está acontecendo e falou assim, nossa, eu sou vítima, eu preciso de ajuda. Às vezes não chegou nas vias de fato, que a gente fala, né, de agressão mesmo, física, mas se sente ali acuada emocionalmente, psicologicamente, enfim.
como que essas pessoas conseguem participar desse projeto? Então, ela nos procura por esse número que eu te falei, ou pela bio. Ela vai entrar, antes de entrar no grupo, ela fica lá, aí sou eu e mais 2 irmãs que a gente analisa para ver se é homem ou se é mulher. E ali ela já vai ter o meu contato, ela já vai ter o meu WhatsApp no particular. A identidade dela é preservada, a gente não fala, nem no grupo, a gente não. Ali tem muitas que não sabem quem é quem passou, o que passou. Elas são guardadas mesmo, então muitas elas podem se abrir, conversar. Tem mulheres, como eu te falei, né, de vários estados, inclusive o nosso projeto para o ano que vem, estamos indo para o Ceará, porque uma moça, ela já faz parte da equipe que ela tá querendo levar para lá, e aí a gente trabalha com essas mulheres, então ela está aprendendo como que é o nosso trabalho para poder estar abrindo lá uma casa de apoio, que é a Marilyn. E aí o que vai acontecer? Uma de nós da equipe, nós vamos ficar lá morando por um tempo para poder levantar essa casa e poder estar dando esse suporte. Então, qualquer mulher que se identificou, que está passando por isso, eu tenho vergonha de falar no meu ministério, ela vai ter um acolhimento de mulheres cristãs, mulheres, né, que a gente, como eu te falei, desde o início, a gente não está aqui para levantar bandeira Placa de divórcio, placa de igreja, não. É reino. Quando Deus me deu esse projeto, ele falou, não é placa, é reino. Eu já tive convites de igreja para fazer, falei, não posso, porque eu sei o que Deus me chamou, porque a partir do momento que a gente tem vínculo com aquele ministério, você sai daquilo que Deus, né, ele tem para você. Então, essas mulheres, elas são de várias denominações, de várias igrejas, e a gente acolhe, porque às vezes elas têm vergonha de falar, de expor dentro da igreja. E aí elas vão ter mulheres de Deus, em vez de ter aconselhamento de outras mulheres, né? Porque tem mulher que fala assim, um exemplo, se traiu, trai ele, se é outra mulher que Devolve na mesma não tem a moeda. base bíblica, né? Se ele fez isso, faz de outra, então não. Lá ela vai ter um aconselhamento, né? E com profissionais também. Ok. E, gente, é muito importante lembrar que caso você tenha algum vizinho, alguma pessoa próxima à sua residência que você sabe que está passando por um tipo de violência doméstica e a pessoa pode estar correndo risco de vida, tem o Disque Denúncia, ok? Que é 180. Muito importante. Você pode ligar, né? Você não precisa nem se identificar, mas identifique a casa, identifique a vítima para que o socorro chegue, você pode salvar uma vida. Não se omita. Seja alguém que vai ser um abençoador, né, dessa vida. Alguém que vai ser uma porta de salvação, tá? Então, 180, tá bom? E isso é nacional, não é só por aqui, tá ok? E, Milene, a gente vai mudar de assunto rapidamente, que estamos chegando no final, a gente conheceu a Milene do projeto, né, Menina dos Olhos de Deus, mas nós sempre encerramos o nosso episódio com o melhor de 12, que são 12 perguntas diretas, e a gente vai te conhecer um pouco por essas... Essa foi surpresa! Foi surpresa! Então a gente vai fazer o melhor de 12 pra gente encerrar, e a gente te conhecer um pouco melhor também. Volte sempre, porque a gente quer conhecer quem é a Milene, além da idealizadora desse projeto. Quem é você na sua essência. A mulher de Deus, as suas características, como que você chegou, né, nesse nível de relacionamento com Deus. Então, haverão outros convites pra gente conhecer além dos rótulos. Mas vamos para o nosso melhor de 12. Tá preparada? Tô. Não tem pra onde correr. É assim, perguntou, respondeu, tá? Um versículo. Um versículo, a Menina dos Olhos de Deus, Salmos 17.8. Um texto, que é uma passagem inteira. Uma passagem inteira, Josué, quando ele foi jogado no poço, e aí... José, desculpa, foi jogado, e aí ele foi vendido como escravo, e ali ele estava no meio de... que ele poderia se corromper, mas Sim. ele permaneceu fiel do Deus vivo que ele servia aí. Glória a Deus.
Uma frase. Uma frase. Amar o próximo. Um medo. O medo. Ai, um medo de... Qualquer medo. Qualquer medo de errar de novo. Um livro. A gente sempre pede indicação de livros aqui. Um livro. A esposa que ora. Um sonho. Um sonho. Alcançar o meu objetivo, que é alcançar, ter uma casa, ter uma creche, como eu te falei, esse é o meu sonho. Vamos orar em prol disso, Amém. em nome de Jesus. Um país. Um país, Brasil. Glória a Deus. Um lugar. Um lugar, Santa Catarina. Muitas histórias que eu tive com meu falecido esposo. Uma canção. Uma canção. Pode ser a que tá tocando no seu coração no momento, alguma que te marcou, né, no início da sua conversão. A Ele a glória. Esse é um clássico, né? Uma pessoa. Uma pessoa. Pode ser duas também, né? Meus filhos. Que no caso você tem dois. Pode ser os seus filhos. Um amor. Um amor. O meu eterno amor, que foi meu marido, André. E uma mensagem que Uma você mensagem. pode deixar para as pessoas que estão nos assistindo. O que o Senhor tocar no seu coração, sua câmera é essa aqui. Você pode deixar essa mensagem, essa daqui, ó. Você pode deixar essa mensagem para essas pessoas. A mensagem que eu deixo é para você, menina. Que você venha cuidar de você. Que você não venha aceitar qualquer coisa. Que você se ame. Se ame. Ame a Deus e ame a você. Porque quando você se amar, você vai conseguir amar a sua família, vai conseguir amar os seus filhos. Mas primeiramente você tem que se amar. Amém. Gente, chegamos ao final de mais um episódio do ID Podcast. E antes de nós encerrarmos, nós sempre encerramos com uma oração pelas pessoas que estão nos assistindo, que serão alcançadas. Eu quero pedir para que você não esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém que precisa. Talvez esse vídeo vai ser uma porta que vai abrir a mente dessa pessoa para ela conseguir ser salva de uma situação como essa que nós estamos tratando aqui, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ok? Ativar as notificações. Também não se esqueça de se inscrever na nossa página no Instagram e no TikTok. Nós estamos lá também. Então vai lá, se inscreve em tudo, no YouTube, no Instagram e no TikTok. Não se esqueça de se inscrever ou de seguir, na verdade, o Instagram da página do projeto, tá? Que é @projetomod, MOD 17.8. Vai lá na página e se inscreve. Siga a página, né? Curta, divulgue para outras pessoas. Às vezes você pode até trazer para sua igreja e pedir uma palestra, Sim, né? Para que você possa. Aí tá, o mês da mulher passou aí, mas tem o ano inteiro para a gente poder falar disso. Agosto, né? Que é o agosto da o violência. Agosto Lilás, que é sobre a conscientização da violência contra a mulher. Nós vamos fazer um trabalho bem grande também. Fizemos o ano passado. Estamos fazendo esse ano também. Eu acredito que vai ter até uma peça de teatro. Olha. Refletindo sobre isso. Então, você tem a oportunidade também de levar esse projeto, que é um projeto cristão, para dentro da sua igreja, para uma conscientização. Porque, às vezes, pessoas que vão chegar na sua igreja vão precisar de ajuda. E nada melhor do que pessoas com experiência para poder nos ajudar e nos instruir como agir, como tratar, como receber essas pessoas vítimas de violência. Vamos orar para que o Senhor possa tocar o seu coração, a sua casa, a sua mente e para que o Senhor possa abençoar ainda mais esse projeto, amém? Senhor Jesus, nós oramos neste momento, Sim, te agradecendo, Senhor, por esse episódio, te agradecendo, Senhor, por esta gravação, te agradecendo, Senhor, por este projeto que o Senhor colocou no coração da Milene, Pai, que o Senhor possa estar, ó Deus, fazendo prosperar. Amém, Nós oramos, Jesus. Senhor, crendo que
a casa qual ela ora para ti, ela será aberta. A creche no qual ela apresenta ao Senhor, ela será aberta. Em nome de Jesus. Nós profetizamos. Nós não sabemos de onde virá o recurso, nós não sabemos de onde virá, ó Deus, a provisão, mas nós sabemos que há um Deus que provê todas as coisas, que pode todas as coisas, e que se o projeto e o sonho dela está ligado com o teu sonho, ele irá se realizar. Pai, nós oramos pelas pessoas que estão assistindo esse episódio, que talvez, Senhor, estão passando por algum tipo de abuso psicológico, emocional, espiritual, físico. Pai, que elas encontrem força em Ti e ajuda e respaldo para que elas possam, Senhor, sair dessa situação vivas, ó Pai, e possam contar o testemunho, Senhor, de vitória, o qual o Senhor projetou para a vida delas. Dê força, dê sabedoria, dê estratégia, Senhor, estratégia para elas, estratégia para a igreja que irá acolher, estratégia, Senhor, para o projeto, para as pessoas que irão acolher e receber, para que essa vida seja preservada, salva, curada, Senhor, e que ela possa posteriormente dar frutos e frutos de excelência aonde ela estiver. Neste momento, como a tua filha orou pela vida dela, guarde como a menina dos teus olhos. Nós oramos sobre essas mulheres. Guarde essas mulheres, Senhor, como as meninas dos teus olhos. Guarde essas meninas, Senhor, que estão se relacionando tão novas, ó Pai. E, ó Deus, não se valorizando. Guarde também, abra os olhos, Senhor. Guarde a casa dela, Senhor. Segue o inimigo, porque nós sabemos que isso é uma ação maligna contra a vida, contra a família, contra a casa delas. Que ele seja neutralizado em nome de Jesus, Pai. Nós oramos para que o inimigo ele bata em retirada, que ele seja derrotado, porque o Senhor é o dono desta casa, desta família, desta vida, Senhor. E o Senhor tem, ó Pai, a preocupação de preservá-la, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, que este episódio possa alcançar muitas pessoas. E que nós possamos, Senhor, testemunhar daquilo que o Senhor fará através desse episódio, através desse projeto, dessas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. É sempre um prazer poder estar na sua casa, é sempre um prazer poder ministrar a sua vida. E nos vemos num próximo episódio do ID Podcast. Um beijo, Deus abençoe vocês.